Bom, gente, muito boa noite. Mais uma vez, iniciando esta reunião do Departamento de Serviço Social, com a gerência e a participação na administração da Maria Inês e João Vitor. Com grande honra que a gente recebe, o Eduardo Teles de Marrala, para abrilhantar esta noite com a educação em direitos como direito fundamental, o reconhecimento das anomalias craniofaciais como condição que pode causar deficiência. Deficiência é uma coisa que a gente vem construindo, entendendo de um tempo para cá, Maria Inês, a gente vem, inclusive com o Thiago César, vice-presidente da rede, vem trazendo diálogos, debate, aprendendo muito do advocacy também sobre a deficiência, e a gente tem construído aí uma grande base, para discutir sobre o assunto, para entender a pessoa com fissura labiopalatina nesse cenário, e cabe também ao serviço social, a todas as áreas, que englobam o serviço, assistência à pessoa com fissura labiopalatina, entender um pouco desse norte para a deficiência. Então, é um grande prazer que eu dou abertura nessa noite, para mais um aprendizado, mais um diálogo, uma discussão, e passo a palavra aí para Maria Inês dar a abertura nessa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês nesta noite, com o ilustre Dr. Eduardo Teles Lima Rala. Este grupo, doutor Eduardo, ele tem o objetivo de congregar as assistentes sociais e outros profissionais também que têm interesse, para que a gente possa fazer o intercâmbio, técnico, científico, do conhecimento e também das experiências vivenciadas pelos profissionais. Este ano nós já tivemos várias palestras, começamos em março com o João Vitor, foi o primeiro fórum de assistentes sociais. Depois, em agosto, o João Vitor falou sobre absenteísmo em hospital de alta complexidade. Em setembro, tivemos a Icleia Melo, assistente social, e ela falou sobre o manual sobre direitos da pessoa com fissura labiopalatina. Em outubro, tivemos a fala da Bárbara, fonoaudióloga, mestre, que falou sobre o mapeamento dos centros de tratamento das fissuras labiopalatinas no Brasil, localização e composição das equipes. Então, tem sido muito rico essa troca de experiências e a gente poder compartilhar essas pesquisas, essas práticas. E hoje nós temos aí o Eduardo, que vai nos falar sobre a educação em direitos como direito fundamental ao reconhecimento das anomalias craniofaciais como condição que pode causar deficiência. É um assunto que a gente vem estudando há muito tempo, inclusive começamos lá no Centrinho, Eduardo, com a Cláudia Berbert, e depois outras pessoas foram somando esse grupo, Você é uma pessoa também que tem batalhado muito e lutado nesta causa. Então, eu quero agradecer a sua participação e deixar a palavra livre para você apresentar o seu trabalho, que eu tive a honra de ser convidada para participar da banca, fiquei como suplente, que eu não pude no dia, mas eu estou com a sua pesquisa aqui inteirinha, impressa, já li, já assisti sua palestra lá no Centrinho, então tenho certeza que foi um sucesso, tá bom? E hoje também será uma noite muito importante de troca de experiências, tá bom? Com a palavra, Eduardo Rala, nosso amigo aí. Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Agradeço as palavras dos amigos Jordan e Maria Inês. É uma honra estar nesse momento com vocês, nessas rodas de estudo em serviço social, congregando, fazendo pontes e dialogando entre as diversas áreas do saber, da ciência da saúde, das ciências jurídicas, e é um desafio muito grande para nós. Em 2015,
no final de 2014, eu termino o mestrado na área do direito e recebo aí tanto pela Marinês quanto pela Cláudia Berbet, convite, olha, vamos para o Centrinho, né? Vamos fazer ali agora o doutorado, um estudo mais aprofundado em relação a essa situação de reconhecimento da pessoa com deficiência. Na verdade, o convite é um pouco mais antigo, desde quando eu me formei em Direito, lá em 2003, esse convite já tinha vindo para que nós pudéssemos agregar ali com já ainda o iniciante o programa de pós-graduação, e naquele momento eu falei, não, vou continuar meu caminho aqui no Direito, e aí terminei o mestrado em 2014, mas nunca deixando de lado, perdendo de vista a oportunidade dessa participação na pós-graduação do HRAC. E lá fui muitíssimo bem recebido, assim, praticamente acolhido e adotado por quase todos os professores, principalmente da área da fonoaudiologia, professora Jennifer Dutka, a professora Garibe, né, que me recepcionou, né, depois de, acho que a segunda ou terceira tentativa, não tive privilégios ali, não, por ingresso. Fui aluno especial, depois aluno ouvinte, depois aí eu consegui a vaga como aluno regular. E eu estive sempre ali no Centrinho, obviamente, sou fissurado, paciente desde 1981, acho que a gente nunca tem alta, no mínimo a gente passa lá para tomar um café com o pessoal, e embora, né, nascido com fissura, um dos grandes benefícios que eu tive durante todo o tratamento foi ter nascido e morado aqui em Bauru, e, né, ser filho de alguém que trabalhou na USP, né? Minha mãe trabalhava na USP naquela época, então nós tivemos muito acesso, muito rapidamente, a todos os atendimentos, isso foi uma grande alegria para nós, e eu vivenciei um pouco mais toda essa realidade que outros passam e outros que são mais de longe, né, como as experiências que a Jacirema está tendo, o pessoal que está indo lá para o Norte e Nordeste, é uma realidade muito difícil, né, de se enfrentar. Com todo o respeito, inclusive, mas eu falo que foi um dos grandes benefícios, né, que nós tivemos estarmos aqui muito perto do Centrinho de Bauru. E aí eu pude vivenciar um pouco a realidade, não só daqueles pacientes na década de 80, principalmente na década de 90, que vivenciaram um Centrinho ainda em construção, embora já tivéssemos ali um pouco de caminho andado, né, com os desbravadores, mas na parte social, aí Marinês, a parte, né, de apoio, a Marirene, pessoas muito especializadas, muito queridas, muito cuidadosas com a causa da pessoa com fissura e as anomalias craniofaciais. Então, eu pude vivenciar, até porque meus pais, principalmente minha mãe, é da área social, formada, saiu da USP, se formou em serviço social e desde então trabalhou também na área, não na área da saúde, mas, né, nós sempre eu sempre estive nessa realidade do serviço social. Então, eu pude vivenciar um pouco mais de perto algumas dificuldades que os pacientes acabam passando, né? E, claro, quem é de fora, quem vem, né, de longos de cidades mais distantes de Bauru, talvez sinta isso com mais intensidade do que eu senti. Então, a ideia dessa tese, né, desse trabalho, foi no sentido de demonstrar, tentar encontrar soluções, diálogos para alguns problemas que eu acabei vivenciando, inclusive. Né? Dialoguei muito com o doutor Tiago César, né, com o Tiago César, depois nos tornamos muito amigos, também aqui de Bauru, e durante o mestrado dele, durante o mestrado da irmã dele também aqui no Centrinho,
nós dialogávamos muito em relação a essa situação do reconhecimento do paciente enquanto pessoa com deficiência. É isso que o Jordan falou, esse discurso, né, essa defesa desse entendimento passa para que os profissionais de saúde encontrem elementos mais substanciosos, mais substanciais, para fazer esse auxílio, né, aos pacientes, às pessoas com fissura, serem reconhecidas como pessoas com deficiência. Só vou fazer aqui um aviso. Como eu trabalho muito com servidor público, talvez eu vou ter algum ato falho em falar, ao invés de falar pessoa com fissura, pessoa com paciente, né, pessoa com deficiência, eu vou acabar falando servidor público, porque é no nosso dia a dia aqui. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Na verdade, eu não preparei uma apresentação para este momento. Eu quis aproveitar o texto, né, os slides da minha defesa, né, e por quê? Porque é uma aula que eu fiz, né, essa aula eu aproveito ela para dar para palestras, enfim, aqui na faculdade também, nos cursos que nos chamam, né, serviço social, ali na residência, tanto na fonoaudiologia, na graduação da USP, quando as professoras pedem para que a gente passe essa informação, até quando o Thiago também, que está fazendo doutorado agora, faz o programa, o PAI, né, que é o auxílio docente, né, ele também, nós utilizamos praticamente as mesmas linhas teóricas, básicas, né, científicas, filosóficas, para apresentar para o pessoal da área da saúde ou das pós-graduações que a gente participa, né, das aulas. A gente eu praticamente apresento a mesma tese, porque ela foi construída a partir do ponto de vista de um advogado que é pessoa com fissura, reabilitado, mas é uma pessoa com fissura, e de realidades de setores ou áreas dos serviços de saúde que tinham e têm ainda, talvez algumas dúvidas tenham sido sanadas e virou protocolo de atendimento a partir dessa minha intervenção, a partir das intervenções do Thiago no seu mestrado, a partir de outros colegas que apresentaram seus trabalhos, e a partir daí apareceram outras dúvidas que outros colegas continuarão nos estudos, e até nós também, às vezes, fazendo um artigo científico, apresentando eles e trazendo uma melhoria aí nesses protocolos, principalmente do atendimento da pessoa com fissura e anomalias craniofaciais. Então, eu vou fazer os recortes para que a gente possa entender. Então, a minha tese, né, a minha participação nesse momento do direito e da saúde, né, nesse momento da pós-graduação, é a educação, né, a tese tem o nome Educação em Direitos, como direito fundamental ao reconhecimento das anomalias craniofaciais como condição que pode causar deficiência. Então, já no título, nós tivemos um diálogo muito grande com a banca, né, de que anomalias craniofaciais não seriam uma condição que poderia causar deficiência. Porque a premissa, a tese, né, se inicia-se com a ideia de que a reabilitação física, né, a reabilitação da própria fissura na parte labial, ou a reabilitação das fissuras palatinas, ou a própria reabilitação das anomalias craniofaciais visualmente constatadas, ela já reabilitou o paciente. Então, estando ele, portanto, reabilitado, a ideia era que o paciente não poderia ser considerado como pessoa com deficiência. E aí chegamos ao entendimento de que não é isso.
eu primeiro preciso, enquanto pessoa com fissura, ou pessoa com fissura palatina, ou pessoa com anomalia craniofacial, me entender como pessoa na sociedade, para depois entender se eu sou ou não pessoa com deficiência. E aí sim buscar os benefícios sociais, legais, enfim, da pessoa com deficiência a meu favor. Às vezes eu posso não buscar não querer buscar esses direitos, esses benefícios, e aí, portanto, eu vou não utilizar. E aí isso me facilita, num último momento, a aplicação da lei ou não. Então, essa foi a minha inquietação durante o doutorado, pré-doutorado também, em conversas com a minha orientadora. Nós sofríamos na definição final desse título, porque a gente queria passar algo que, olha, pessoa com fissura, olha, a pessoa com anomalia craniofacial. Não estamos dizendo, e aí é um primeiro ponto que eu gosto sempre de colocar, não estamos dizendo que você será a pessoa com deficiência. Estamos dizendo que você pode se reconhecer como, desde que, aí eu vou colocar o personagem principal nessa minha tese, que é o profissional da saúde, consiga te educar durante o seu atendimento a respeito do que é ser pessoa com deficiência. E aí foi essa grande, né, definição que a gente começou a desenhar durante o meu doutorado, né, durante todo o curso, que foi abarcado também pela pandemia. Nós tivemos diversas prorrogações. Como bom advogado, a gente sempre deixa para a última hora para fazer alguns fechamentos, alguns textos. Então, foi um trabalho assim que ele realmente foi gestado durante um grande período, conversado, dialogado, e chegamos nessa formatação. A professora Maria Inês colocou outros colegas anteriores a mim que são do direito e trouxeram suas visões. Quero nominá-los, que são a professora Cláudia Bebert, que era advogada na época do início do seu doutorado, lá no início da década de 2000. Era uma advogada atuante na área da pessoa com fissura aqui em Bauru. Então, desenvolveu uma tese com né, que a gente chama com um número de pesquisa, né, muito grande, mais de 500 pessoas responderam aos seus questionários. E ela, então, é a precursora nesse sentido, em razão de definir os níveis que a pessoa com fissura pode se identificar dentro do espectro da pessoa com deficiência. Então, temos do nível 1 até o 4, e isso vai demandar uma análise de como essa pessoa se relaciona com a sociedade, quais barreiras ela, então, vivencia. Eu, por exemplo, o Jordan, talvez o Thiago, enfim, algumas pessoas, né, que a gente vê agora nas mídias sociais, somos fissurados, só que não temos aquela dificuldade de acesso às mesmas condições de uma pessoa sem fissura, ou de uma pessoa sem anomalia craniofaciais. Nós não temos quase nenhuma barreira. Talvez uma dificuldade de fala, uma dificuldade de articulação, mas não temos dificuldades de acessar um trabalho, de acessar uma escola. Eventualmente, passamos por bullying ou não durante as nossas escolas, mas isso em si não prejudicou a nossa integração à sociedade como uma pessoa sem fissura. Mas há colegas, há amigos, há outros pacientes que têm essa dificuldade, seja pelas sequelas de fala, seja pelas sequelas de imagem, né, da sua feição enquanto imagem, autoimagem, etc., e que necessitam deste apoio, né, deste acolhimento pelo direito em relação aos seus direitos enquanto pessoa com deficiência. Então, a professora Cláudia faz essa classificação, que depois tem um protocolo que a Maria Inês e sua equipe, à época, desenvolveram, né, os seus formulários, que é um instrumental de atendimento
do serviço social, utilizado até hoje no Centrinho, em outras unidades, né, em outros, como se fala, em outras centros, né, de referência. Esse instrumental, essa entrevista foi aprimorada neste momento com a professora Cláudia Berbert, através do seu doutorado. Depois nós tivemos tanto o professor Alexandre Carreira, esposo da doutora Dani Garibe, também o professor Pegoraro, Luiz Nunes Pegoraro, que cada um falou a respeito de um ponto muito específico na vida da pessoa com fissura, da pessoa com anomalia. O professor Pegoraro falou do direito à imagem, enquanto nós, pacientes e sujeitos de pesquisa dentro do ambiente hospitalar, né, quais passos, direitos deveriam ser resguardados durante aquele período e durante o tratamento dessas imagens. E o professor Carreira falou a respeito, né, o professor Alexandre Carreira fala a respeito do bullying de algumas crianças, né, o seu N, então, faz uma pesquisa um pouco ampla, bem ampla, desculpa, aqui em Bauru, em escolinhas da cidade, a respeito, né, dos direitos violados enquanto as crianças com fissuras lábio-palatinas durante o seu período ali escolar. Foram muito importantes essas 3 teses de doutorado. Falo em nível de doutorado, que eu fui o 4º, né, advogado doutorado pelo programa trabalhando esse tema. Agora vem o Thiago também apresentar a sua tese, um N também muito expressivo, aí já um N nacional, mais de 460, a última anotação que a gente conversou, acho que mais de 460 pessoas com fissuras e anomalias craniofaciais responderam ao seu questionário, e ele está tabulando isso. E eu falei, espero vê-lo na sua banca para você apresentar os resultados, e aí sim a gente conseguir mapear estatisticamente como que as pessoas se veem, se com deficiência, se não com deficiência, e como isso impacta em seus direitos. É um trabalho muito bonito de esforço que ele está fazendo. O trabalho de mestrado dele também deve ser anotado aqui, apresentado. Foi um trabalho muito importante em relação à divulgação, e tem uma ligação muito grande com o meu trabalho, que é a questão da divulgação das informações a respeito dos tratamentos, né, das terapias, dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas com fissuras, nos sites institucionais, nos materiais institucionais, como se chega a isso à pessoa com fissura, ao eventual paciente, ao então cliente, né, desses centros de saúde. Eu tenho um caso aqui no escritório onde a pessoa nem sabe por onde começar. Então, essa falta de comunicação institucional causa um grande impacto, né, na sociedade como um todo. Mas, enfim, só respeitando os colegas que me precederam, os colegas que estão me sucedendo na titulação, os mestrandos, né, que estão aí também buscando temas a respeito da pessoa com fissura, né? Temos outros colegas que estão no curso, mas aí como abriu agora a pós-graduação também para outras áreas da medicina, da saúde, às vezes os temas não estão mais tão relacionados à pessoa com fissura ou fissura lábio-palatina. Então, aqueles que a gente tem conhecimento, advogados, né, bacharéis em direito, que buscam a sua titulação no Centrinho, eu tenho, então, que fazer, sempre gosto muito de colocar essa nota de histórico, né, para a gente não perder de onde viemos e para onde vamos. Então, hoje, eu venho apresentar essa parte da minha tese para vocês, com o apoio, claro, sempre restrito do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, não tanto eu sendo paciente, assim como aluno, eles sempre me apoiaram através também do programa de pós-graduação, a quem agradeço hoje imensamente a todas
aos amigos, a todos, e amigos, mas principalmente as amigas da secretaria, a Mazé, a Ana e o pessoal todo ali, a professora Ive, né, que é a coordenadora atual, e que sempre muito nos acolhe muito bem, né, todas as coordenações que nós passamos, a doutora Ana Paula, a doutora Daniela e agora a doutora Ive, acolhe a todos nós de forma indistinta e de uma forma interdisciplinar, que é muito importante para o nosso crescimento também enquanto profissional. Eu do direito lá como um patinho feio lá, alguém fora da lagoa, como que a gente se encontra dentro de todas aquelas disciplinas, né, raio-x, enfim, as coisas, né, genética, que a gente fala, nós estamos perdidos aqui, e a gente se encontra nesses temas. E eu estou hoje como professor doutor no Uniesp, que é o Centro Universitário Bauruense. Eu estou no curso de Direito lá, fiz aqui o convite, claro, como vai ficar gravada essa palestra, os alunos depois poderão acessar, e acredito que o pessoal esteja acompanhando, o pessoal da equipe técnica lá, esteja acompanhando, e os alunos com certeza depois acessarão. Na época eu dava aula em Tupã, na Faculdade de Direito da Alta Paulista, na época da realização do doutorado, e também na Anhanguera, né, no Centro Universitário da Anhanguera, no curso de Direito aqui em Bauru. Mas hoje, especificamente, depois da pandemia, a gente descansar um pouco, volto no curso de Direito do Centro Universitário Bauruense. Então, esse slide era da minha defesa de doutorado. Eu ainda era mestre, né? Então o texto está como mestre e discente como doutorando. A minha orientadora foi a professora titular Jennifer de Cássia Rilo Dutka, professora fonoaudióloga da FOC, do curso de fonoaudiologia, e também atua no HRAC, tanto na pós-graduação como no atendimento também. A minha banca examinadora foi a doutora Marilene Bachega, representando o HRAC, conhecida de todos nós, assim, uma querida, claro, amiga de todos nós. O professor doutor livre-docente também, meu xará, Eduardo Tomás Serviços Filho, da Faculdade de Direito da USP, e o doutor Henderson Fuchs, que é da PUC Campinas, um querido amigo também, mas não pela amizade, teceram diversas observações e afora, claro, a amizade, tecer essas observações, e que foram pontuadas e que foram, então, analisadas, e estão seguindo aí para também, passei para o Thiago, Thiago, agora é sua bola, e eu estou fazendo só artigo, agora você aproveita essas dúvidas da minha banca e usa no seu trabalho também. Então, a minha vida começa dentro do Centrinho, em 1981, com a RG 2873, 2873, hoje dígito 51. Aqui, à direita, nessa primeira foto aqui, a foto da esquerda, eu aqui acho que com uma camiseta do Corinthians, né? Eu, bebezinho ainda com a fissura aberta. Essas mãos aqui que estão me medindo e depois pesando aqui é da professora Marilene, né, da doutora Marilene. Eu, segundo ela, Marilene que me corrija, mas segundo a professora Marilene, eu fui um dos primeiros bebês que conseguiram fazer a amamentação dar certo. Né? Foi um dos primeiros casos de amamentação no peito, né? Tá aqui minha mãe me amamentando. Essa foto eu fiquei doido porque perderam o quadro, esse quadro ficava no berçário do Centrinho. Toda vez que eu ia lá, eu me via no berçário como referência dessa situação, né? Dessa tese tese não, né? Desse momento específico da história e da enfermagem no Centrinho, como sendo um dos primeiros bebês que tiveram esse acesso. Depois sumiram com esse quadro, aí a Marilene, com muita gentileza, com muito carinho, dias antes da minha apresentação dessa defesa, ela me manda a foto por e-mail, tá aqui suas fotos. Não sei quem, ela, claro, com muita... Fala que não foi ela, né, mas eu sei que com muito carinho ela foi buscar lá nos arquivos, no acervo com o pessoal da fotografia,
e me mandou essas 3 fotos, né, da medição e da pesagem e da amamentação, e aí eu utilizei para fazer essa tela da apresentação do meu doutorado. E aqui eu apresentando esse trabalho ali no canto superior direito, eu apresentando esse trabalho num congresso internacional que nós tivemos lá em Porto, da cadeira de bioética da Unesco. Foi em 2022 essa apresentação, e foi uma apresentação muito bonita, né, que nós tivemos lá em Porto, e aí nós pudemos, assim, muito emocionante para mim também, porque eu tive que fazer a apresentação em inglês, né? E eu falo inglês, mas não para apresentar para uma turma ali bastante eclética, heterogênea. Tínhamos pessoas ali da Holanda, da Alemanha, da França, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E aí, quando eu falei a respeito, né, contei toda essa história e apresentei o texto, eles ficaram muito entusiasmados, né? Principalmente o pessoal dos Estados Unidos, que tem aí a Smile Train como uma das instituições, vamos por assim, né, que apoiam a questão da fissura, mas lá é muito incipiente ainda, né? Não tem essa ideia de terapia longa, de 20 anos, né? Eles têm uma ideia também que casa muito com a ideia que me deixou lá atrás inquietado, né? Só fazer a cirurgia, né, e fechar a fissura é suficiente para aquela pessoa se incluir na sociedade como uma pessoa sem fissura? E isso que inquietou muito essas pessoas durante a minha apresentação nesse simpósio internacional. Foi um congresso, portanto, da cadeira, né, internacional de bioética mundial, né, da Associação Mundial de Medicina. E aqui embaixo, abaixo aqui do slide, do símbolo do programa, estava meu número USP, né, meu número USP como doutorando, né, como aluno, e o número, quis fazer essa dupla apresentação de números, né, porque em 81 era um número que hoje deve estar em torno, sei lá, de mais de 100 mil de pacientes, mais até, estou chutando alto, não vi. E aqui no número USP é o número que esse aluno, que esse paciente volta como aluno e estudante, né, das causas da pessoa com fissura. Então, a gente busca essa interdisciplinariedade. Falo que essas são as últimas imagens, porque advogado e slide não dão certo, né? Minhas aulas são todas textuais, então muito vai ser, depois que eu vou compartilhar com a Rede Profis o texto, e vocês podem depois pesquisar, ler, enfim, e tem a tese, já está disponível no Banco USP de teses, né, de doutorado, mas essa busca da interdisciplinariedade, para nós do direito, é muito pequena ainda, poucos colegas buscam esse diálogo com outras áreas do saber, principalmente da área da saúde, e para nós é muito difícil construir essa caixa, né? Você percebe aí que o rapazinho do lado direito aí, ele está com uma caixa, né, com um cubo mágico ali, que é difícil da gente fazer esse cubo encaixar, né? E quando nós só pensamos no direito enquanto ciência única da nossa vivência durante, sei lá, 50 anos de profissão. É difícil acontecer como acontece com o serviço social, talvez com a psicologia, onde vocês acabam tendo que buscar alguns outros conhecimentos, e isso para vocês é muito, muito mais fácil e prático do que para nós no direito. Também, em razão disso, nós temos aqui um projeto em Bauru, que eu comecei na UAB há 3 anos, nós começamos depois da pandemia, eu e outras colegas, amigas também da área do direito, nós começamos o Congresso Interdisciplinar, onde Justiça e Saúde se encontram, que esse ano foi a quarta versão, né, a quarta edição, onde ali nós tivemos mais de 200 pessoas e eu sou coordenador científico. Então, acolho artigos de várias áreas que têm que passar pelo direito e têm que passar pela ciência da saúde.
São artigos maravilhosos, né? O site é Congresso Interdisciplinar, onde saúde e justiça se encontra.com.br, alguma coisa assim. E isso demonstra muito o que a gente teve dessa experiência durante o doutorado, né? Eu buscar essa inquietação dessa busca desse diálogo com outras áreas. Então, a pós-graduação, eu falava que ela visa formar recursos humanos altamente qualificados na área de fissuras orofaciais e anomalias relacionadas. O João participou tanto da parte de pós-graduação lá do Censo, né, e apresentou o seu texto ali como especialista, né, na parte de residência, depois sobre o mestrado, e apresentou um trabalho lindo também sobre a questão ali do absenteísmo, né, dentro de um hospital de referência. Então, a pós-graduação, enquanto a residência médica multiprofissional e mestrado, produzindo, né, formando recursos humanos para que eles saiam aí pelo nosso Brasil, nos outros centros de referência, e apliquem o entendimento, apliquem a sua atuação, apliquem aquilo que aprenderam aqui em Bauru para toda a região, né? Para todo o Brasil e para toda a região onde eles forem atuar, né? Há muitos relatos ainda, vocês que são da área de serviço social, me corrijam se eu estiver muito errado, mas o que chega para nós no direito, e aí quando a gente pensa em judicializar alguma situação na saúde, principalmente na área das fissuras, é que tem muitos serviços que ainda não atendem de forma completa, mas os profissionais que ali atendem não têm também conhecimento sobre a fissura. E aí é uma falha de alguém ou de algum órgão, e aí você não consegue chegar a esse conhecimento, cuja especialização tem grande, claro, o nascimento maior foi em Bauru, mas já temos outros centros que podem continuar essa transformação de conhecimento técnico em auxílio a todos, mas a busca ou o fomento ou o dinheiro não está chegando para que todos, né, dos 26 estados da federação e o Distrito Federal possam receber profissionais devidamente qualificados nessa área. Então, a ideia do doutorado foi nesse sentido. Você tem que ter condições de difundir o conhecimento técnico, tanto o técnico puro daquela área de conhecimento, como os transdisciplinares na área de saúde, né, para que a gente possa reabilitar os indivíduos com anomalias craniofaciais, reduzindo o desgaste, né, dele e de suas famílias durante todo esse período de intervenção e a sua inclusão na sociedade. Então, as ciências da reabilitação, que é o campo de estudo, né, que é o campo onde aqui o Centrinho tem a sua pós-graduação fundamentada, ela vai se relacionar primeiramente, claro, com as ciências da saúde, que buscam ali nos seus bancos escolares, né, conhecimentos mais técnicos e específicos para a sua atuação, mas também conosco, e aí não é querendo puxar a sardinha para nós do direito, a gente consegue fazer esse diálogo e ali ser uma formiguinha também de trazer o conhecimento do direito para as áreas da saúde, que também é uma deficiência que nós identificamos. Profissionais da saúde, são poucas, por exemplo, as faculdades de medicina que têm advogados como professores da parte de ética, da parte de sociologia, da parte até dos direitos, né, relacionados à atuação do médico, né? Já, claro, serviço social tem na sua grade ali, talvez, legislação, alguma coisa nesse sentido, mas é uma das poucas áreas das ciências que se relacionam com a ciência da saúde que na sua formação terá essa oportunidade de ter conhecimento de outra área.
E aí, trabalhando em cima do discurso do título, né? O que é um direito fundamental? O direito fundamental é o direito que a gente traz do exterior, do direito internacional, que lá no internacional nós falamos de direitos humanos, ou direitos, liberdades públicas, a depender do doutrinador da área. Nós temos lá fora, nas diversas, né, cartas internacionais, nas convenções internacionais, tratados internacionais. A mais famosa que a gente conhece é a convenção que institui a ONU, lá de 1945, que ela traz um rol, né, uma relação de direitos que devem ser garantidos aos seres humanos, entre eles o direito à saúde, o direito à informação, o direito de ser educado em relação a esses direitos humanos, de serem, hoje, dependendo da área que a gente trabalha, por exemplo, se eu vou trabalhar com direitos das questões raciais, ou direitos das questões de gênero, os direitos dos pacientes, por exemplo, quando eu vou trabalhar só com direitos de pacientes, por conta dessas legislações internacionais, se fala muito em letramento, né, das pessoas que estão nesses grupos minoritários, né, ou que estão se abarcando aí. Então, letramento de direitos, ou seja, passar essas informações de forma clara para todos, né? Então, o direito fundamental ele tem esse surgimento histórico da evolução social dos indivíduos, o direito do trabalho, o direito à aposentadoria, pensão por morte, né? Vamos trazer essas questões previdenciárias, o LOAS na área social, o assistencialismo, né? São evoluções na sociedade por questões de lutas sociais muito intensas lá nos séculos passados, que foram colocados nos seus tratados e convenções internacionais por uma questão de evolução desses direitos, e a partir daí, os países que fazem parte desses grupos internacionais começam a trazer esses direitos para dentro da sua legislação. E aí, quando eu trago direitos humanos internacionais, né, ou ali em convenções internacionais, trago para a legislação interna, esse nome muda de direitos humanos para direitos fundamentais. Então, eu busco essa internalização dos direitos humanos. E aqui no Brasil, a emenda constitucional 45 de 2004, ela fala o seguinte: quando o Brasil assina uma convenção ou um tratado lá no exterior, né, internacionalmente, num organismo internacional de defesa dos direitos humanos, e esse texto que foi assinado é trazido para o Brasil para que ele seja, então, aproveitado internamente, quando esse texto entra no Brasil e passa pelo Congresso Nacional para análise e aprovação, porque o ato de assinar lá fora é do presidente da República, e para internalizar esse direito é do Congresso Nacional. Então, quando o Congresso faz essa análise nas suas duas casas, com quórum específico, que está no parágrafo 3º, essa norma que se convergiu numa lei interna brasileira, essa norma vai ter a natureza de uma emenda constitucional. A emenda constitucional, ela altera a Constituição, em linhas gerais, tá? E aí ela traz esse direito fundamental como um direito que deve ser de muito respeito para o indivíduo, cidadão individual, que vai poder usufruir alguns benefícios que a Constituição, ali no seu artigo 5º, em todas as outras legislações, vai garantir a esse indivíduo. Então, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, ela é um produto, né, ela é um resultado dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinado lá em Nova York em 2006, lá na ONU, em Nova York em 2006, e quando trazida para o Brasil
para ser integrada na nossa legislação, aqui, essa convenção aqui no Brasil, ela vem já depois dessa emenda que incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição. Então, portanto, a convenção ela já veio com a natureza de emenda constitucional, então ela trouxe tudo aquilo que está se dizendo nessa convenção são um direito fundamental, ou seja, é como se eu adicionasse todos os direitos humanos que estão nessa convenção ao artigo 5º da Constituição. E aí ele se torna um direito fundamental. É claro que não dá para eu juntar as duas coisas, porque senão eu ficaria com o artigo 5º com mais de 300, 400 incisos. Não é essa a ideia. A ideia é que esses direitos humanos que foram aprovados lá fora, e quando entraram no Brasil, passaram por esse filtro do parágrafo 3º, eles então entram como emenda constitucional, como um direito fundamental. A partir daí, a gente teve o entendimento, durante o doutorado, que a educação em direitos, que é um dos incisos, um dos dispostos, um dos dispositivos, melhor dizendo, dessa Convenção de Nova York, e também um pouco para trás da Convenção Universal dos Direitos Humanos, da ONU, um desses dispositivos é o dispositivo da educação em direitos. A educação em si, a gente tem que diferenciar. A educação em si é o direito de você ser educado. Está lá no artigo 6º e está lá no artigo 205. São direitos fundamentais, mas na sua roupagem de direito social. Ou seja, é um direito da sociedade ser educado. A educação formal, a educação que a gente aprende a ler e escrever, a educação que a gente aprende todas as questões básicas da formação até os 16, 17 anos, e depois a formação superior, quando a gente busca uma profissão, uma atividade regulamentada. Então, esse é um direito de uma educação formal que está na Constituição Federal. Entretanto, a educação em direitos, ela é um pouco mais, é um direito que difere da educação formal. A expressão educação em direitos, ela difere um pouco da educação formal, mas também atende aos requisitos do artigo 205 da Constituição, que ela deve focar numa conscientização acerca da realidade da condição da pessoa, aqui no nosso caso, com anomalia crâniofacial, do seu processo de reabilitação, identificando a realidade de sua condição após este processo, e demonstrando a eles, tanto a pessoa quanto a sua família, a extensão das sequelas e seus comprometimentos, tanto físicos como psicológicos. E aí visa, com isso, preparar o indivíduo em reabilitação e sua família a modificar atitudes e valores e a buscar a mudança de situações de conflito e de privações de direitos, facilitando, então, o reconhecimento desse indivíduo como pessoa com deficiência. Então, a ideia da expressão educação e direitos não é uma educação formal, que é aquela que é um direito fundamental e social do indivíduo, de desde a mais tenra idade, ser formado enquanto cidadão, ser formado, ser alfabetizado, ser formado a respeito da sua história, das questões básicas ali da educação daquele determinado estado ou sociedade. A educação em direitos, não. Vai além disso. Vai além dessa questão formal. E sim passar para, aqui no nosso caso, a pessoa com anomalia crâniofacial, durante o seu processo de reabilitação, quais são as questões que vão dificultar, e se essas questões forem passadas de forma, foram educadas, forem transmitidas de forma clara, objetiva, e que faça com que tanto a pessoa quanto a sua família entenda o processo, faz com que eles possam mudar as situações que vão passar em questão de conflito, privação de direitos, etc. E aí, com isso, ele pode, sim, ter o conhecimento para se entender ou não
como pessoa com deficiência, como indivíduo, como pessoa com deficiência. O artigo 24 da Convenção de Nova York, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de seu protocolo facultativo, diz justamente isso, no artigo 24. Os Estados partes assegurarão, além do aprendizado ao longo de toda a vida, e é um aprendizado formal dentro de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e aí a gente está falando aqui do direito da pessoa com deficiência cuja deficiência pode atrapalhar o seu acesso a essa educação formal, aí você vai ter mecanismos, instrumentos de inclusão dessa pessoa no sistema de educação formal. Isso eu não tratei dentro do meu doutorado. Isso eu tenho outras professoras que estudam sobre isso, aqui em Bauru, a professora Thais Nader Marta, a professora Juliana de Jaú, que hoje está na Jacarezinho, estou tentando lembrar, Juliana Segala, era uma professora que tem até 2 livros sobre direito à educação inclusiva, ou seja, os mecanismos, né, que a legislação autoriza as pessoas com deficiência e todos os tipos de deficiência a serem incluídas no sistema formal. Né? Mas aqui a gente está trabalhando com a ideia de educação de direitos. E aí está lá no inciso E, que seriam a linha 2E, né? Medidas de apoio individualizadas e efetivas devem ser adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento social de acordo com a meta de inclusão plena. E os Estados-partes asseguram às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Então, os Estados, né, e aí o Brasil, como signatário, tem que trazer para o seu interno, a sua legislação interna, mecanismos que facilitem, né, assegurem a essas pessoas com deficiência a aquisição dessas competências práticas e sociais necessárias a facilitar as pessoas, a elas, né, sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Eu vou pausar agora a apresentação e vou passar o vídeo, o primeiro vídeo do meu, né, um dos resultados do meu doutorado, que foi um vídeo instrucional, né, que a gente instrui a esses profissionais, que seriam a ideia da gente conseguir uma ferramenta, claro, era um vídeo ainda muito, com um roteiro ainda a ser, né, finalizado, foi finalizado no ambiente, né, do doutorado, e a ideia agora é tentar recortar e fazer divulgações em sites, etc., mas isso precisa de verba, né? Mas a gente tem esse primeiro vídeo a respeito de um advogado, né, tentando partilhar essas informações para instruir pessoas, né, que atuam nas áreas de atendimento. E aqui eu vou deixar só uma pulga atrás da orelha, né? Não só o serviço social, e não só a psicologia, e não só outras áreas que talvez trabalhem mais o social, mas também os médicos, os fisioterapeutas, os terapeutas, os dentistas, né? Quem faz a parte da enfermagem, né? Quem faz esse atendimento. Então, eu vou aqui passar esse vídeo para vocês. Olá, agradeço por sua participação na primeira fase da pesquisa A Educação em Direitos como direito fundamental ao reconhecimento da pessoa com anomalia crâniofacial como pessoa com deficiência. Para seguirmos adiante, gostaria de apresentar a você algumas informações. Mas antes, peço que reflita sobre 2 questões. Você sabe o conceito de pessoa com deficiência?
conseguiria explicar esse conceito rapidamente? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo. Esse impedimento é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Quando em interação com uma ou mais barreiras, esse impedimento pode obstruir a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Depois dessa explicação, imagino que você deva estar se perguntando: e quais são essas barreiras? São barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação. Também tecnológicas e barreiras atitudinais. O conceito das barreiras atitudinais não é muito conhecido e merece uma explicação detalhada. Acompanhe na tela. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. As barreiras atitudinais são aquelas que mais prejudicam as pessoas com deficiência a exercerem seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Agora que você conhece o conceito de pessoa com deficiência, quais são as barreiras para a participação dessa pessoa na sociedade e o que são barreiras atitudinais, posso te fazer uma outra pergunta? Você considera que uma pessoa com anomalia crâniofacial poderia ser considerada como pessoa com deficiência? Para ajudar nessa reflexão, vamos pensar na pessoa com fissura lábio-palatina. A fissura lábio-palatina é uma das anomalias crâniofaciais mais conhecidas. No Brasil, estima-se que uma em cada 650 pessoas nasce com fissura lábio-palatina. Sabe-se que a pessoa com fissura pode ser habilitada ou reabilitada através de cirurgias, tratamentos ortodônticos, fonoaudiologia. O processo é longo. Pode durar quase 20 anos e podem ficar sequelas. Nessa perspectiva, você avalia que a pessoa com fissura lábio-palatina pode ser considerada como pessoa com deficiência? Se ainda não, pense. Essa pessoa também pode sofrer com as barreiras nas comunicações. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento pode impossibilitá-la de expressar ou receber mensagens. Para evitar obstáculos vinculados às atitudes das pessoas ditas normais, as pessoas com deficiência, principalmente aquelas com anomalias crâniofaciais, são titulares do direito fundamental à educação em direitos. A educação em direitos deve focar na conscientização a respeito da realidade da condição de pessoa com anomalia crâniofacial como pessoa com deficiência e do seu processo de reabilitação. Para isso, é necessário identificar a realidade de sua condição após o longo processo de reabilitação e demonstrar a extensão de suas sequelas e seus comprometimentos físicos e psicológicos. Com isso, a educação em direitos pode preparar o indivíduo em reabilitação e a sua família a modificar atitudes e valores e mudar as situações de conflito e de privações de direitos. Quando isso acontece, a educação em direitos permite que esse indivíduo se reconheça como pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem direito à dignidade e, para sua fruição, tem direito ao acesso à informação. Os profissionais de saúde que atuam no processo de habilitação ou reabilitação da pessoa com anomalia crâniofacial podem ajudá-la nisso. Exatamente por ter essa experiência profissional, você, por exemplo, conhece quais são as extensões das sequelas e dos comprometimentos da pessoa com anomalia crâniofacial. Sabe também a realidade que a cerca, não é mesmo? Então, por isso, você pode informá-la e orientá-la. Imagine como é para a pessoa com anomalia crâniofacial receber informações sobre seus direitos
diretamente do profissional que cuida dela. É exatamente por você atuar na habilitação ou reabilitação que ela certamente se sente confortável em estar ao seu lado e confia em você, não é verdade? Bem, acredito que passei as informações necessárias sobre o conceito de pessoa com deficiência e sobre educação em direitos. Agora, te convido a participar da segunda fase da pesquisa e a refletir sobre seu papel como vetor dessas informações para a educação em direitos das pessoas com deficiência. Obrigado pela atenção e pela participação. Até mais. Então, esse foi o primeiro vídeo que a gente passou durante a pesquisa, que era um vídeo instrucional explicando, e aí os próximos slides para mim fica um pouco mais fácil, depois desse vídeo, né, de como a pessoa com deficiência é considerada na lei. Hoje, a lei 13.146 de 2015 considera, portanto, então, lá no artigo 2º, pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual esses impedimentos, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A autonomia das pessoas está na lei, no artigo 4º, né, e diz respeito justamente à pessoa entender ou não possível essa fruição de benefícios a partir da lei, se ele se reconhece ou não. Então, sabendo dessa condição, e se essa condição que o acomete, entre aspas, ele poderia ser considerado como pessoa com deficiência, ele adere ou não a essa ação afirmativa. Nós temos diversos ferramentais que classificam as questões, né, as patologias, enquanto ponto de vista médico ou ponto de vista da funcionalidade, e esses instrumentais estão ou no CID-10, ou no CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ou no Índice de Funcionalidade Brasileiro, que ele foi estruturado a partir de vários outros índices que foram analisados, os índices europeus, os índices americanos, e chegou-se, né, nessa classificação das pessoas com deficiência em relação à sua funcionalidade. Então, para nós, enquanto pessoas com anomalias crâniofaciais, nós temos que identificar, como a professora Cláudia já havia trazido já no início de 2000, lá com a sua tese de doutorado, quais eram as funcionalidades que traziam dificuldades, né, que eram prejudicadas pelas barreiras deixadas ou encontradas a partir do ponto de vista das sequelas que foram deixadas durante a reabilitação, habilitação da pessoa com anomalia crâniofacial. Então, a equipe interdisciplinar, a partir do ponto de vista desses códigos, dessas classificações, podem, então, se conscientizar da sua função de educadores em direitos para promover a participação desse indivíduo na sociedade. Falamos, portanto, da professora Cláudia Berbert. Aí está o laudo do HRAC, né, que é um laudo de equipe multidisciplinar. Ele já deve ter tido algumas correções após a minha defesa, algumas integrações em relação a um dado ou outro. Esse laudo foi validado por né, desses validadores, foi essa defesa de tese da professora Cláudia, com a ajuda também do professor Dr. Eduardo Giannone, né, tem um histórico aí em relação ao auxílio, né, do Eduardo para o pessoal
da Profis à época, do Centrinho, da parte social. Então, aí nós temos os pareceres de todas as áreas de atendimento durante o processo de reabilitação e reabilitação, e aí tem as considerações finais, que, à época, eram assinadas por um médico, né, pelo diretor clínico do hospital. Mas a ideia é que a gente possa ter um laudo multiprofissional que não seja eminentemente médico, mas sim seja, portanto, um relatório da parte social, né, dos indivíduos, da parte social e da parte do que ali tem ali uma questão de impedimentos em todas as áreas do indivíduo, né, em todas as áreas que ele faça algum tipo de participação na sociedade e que ele encontre barreiras, né. Nós tivemos aqui em Bauru uma sentença de 2011. A candidata era uma candidata com fissura e ela pretendia o acesso a um cargo de psicóloga aqui no município de Bauru, e ela tem fissura e que pretendia, portanto, sua classificação como pessoa com deficiência. E a conclusão da juíza à época, né, usando esse laudo que nós apresentamos, reconhece, portanto, a normalidade, né, dela, então não apresenta condição de deficiência física naquela época. Esse é o texto da sentença. Então, isso causou a ela, não conhecia ela pessoalmente, talvez a Marinês leia esse caso, né, mas é um caso que eu acredito deve ter trazido algum impacto na vida social dela e trabalhista, né? Então, nós tivemos em pesquisas da jurisprudência aqui em Bauru, pelo menos no estado de São Paulo, pouquíssimas sentenças, né, decisões judiciais que classificassem a pessoa com anomalia craniofacial como pessoa com deficiência, porque é aquela visão inicial que eu coloquei quando começamos, a questão da cirurgia reabilitadora já é suficiente para afastar qualquer tipo de consideração da pessoa com anomalia craniofacial como pessoa com deficiência. E aí, claro, eu trouxe várias classificações, né, indicações de quem são essas pessoas com anomalias craniofaciais. Aqui eu vou dispensar explicações, né, o pessoal aqui já é mais gabaritado que eu, né? Nós temos as fissuras labiais, palatinas ou lábio-palatinas, podemos ter associação dos dois tipos de fissuras, o síndrome de Treacher-Collins, anomalias da orelha, oculares, síndrome de Pierre-Robin, a macrocefalia e a microcefalia, que é uma das anomalias que foi muito comentada durante a epidemia ali do Zika vírus, né? Então, temos legislações para algumas delas, inclusive agora em reconhecendo a questão da cirurgia obrigatória para as fissuras labiais pelo SUS, mas também temos a questão de benefícios assistenciais para microcefalia, entre outras anomalias que a legislação também não era o campo de eu analisar essas legislações, mas temos legislações em relação a isso. Então, era dizer que as anomalias impõem um significativo impacto, né, sobre fala, audição, aparência, cognição, que influencia de modo prolongado e adverso à saúde e à integração social do indivíduo. Aqui algumas imagens, né, representando a fissura labial e palato, eu me usei aqui como exemplo, né, e Treacher-Collins, com um filme ali que nós tivemos, né, extraordinário, que é um caso bem interessante para a nossa perspectiva enquanto cientista, né, analisar os filmes também, a arte, em relação a demonstrar as questões aí das anomalias como colocadas. O objetivo geral, então, do meu trabalho, da minha tese, teve como foco a análise do conhecimento de profissionais de saúde em relação aos critérios de
reconhecimentos de pessoas com anomalias crâniofaciais são pessoas com deficiência. Então, as pessoas assistiriam aquele primeiro vídeo e responderiam a um questionário, né, que era a questão ali focal do meu trabalho. E aí, depois de assistir, antes de assistirem o vídeo, depois de assistirem o vídeo, a gente compararia as respostas, né, da situação. Depois, a gente desenvolveria um material informativo, esses vídeos que eu apresentei, sobre os critérios legais para o reconhecimento de pessoas com deficiência, identificar a possibilidade que a anomalia crâniofacial possa ser condição que ocasione a deficiência e sobre o reconhecimento dos direitos das pessoas com anomalia crâniofacial, em se reconhecendo como pessoa com deficiência, e aí comparar os conhecimentos antes e depois dos vídeos. O método foi aprovado pelo Código do Comitê de Ética do HHAC, através do processo número. Foi desenvolvido as duas videoaulas, uma eu já apresentei, a outra apresento daqui a pouquinho. E depois nós tivemos uma coleta de perguntas, sendo 8 objetivas e 8 discursivas, e depois faríamos uma análise dessas respostas. As perguntas estão apresentadas, depois o material ficará disponível. O resultado, né, foram coletadas respostas de 15 participantes de julho, de final de 2021 até início de 2022. Aproximadamente 87% dos participantes identificaram-se como mulher e 13% como homens. Também 87% informaram que atuavam diretamente na área da saúde, sendo que 13 não atuavam diretamente, mas tinham alguma relação. Depois das respostas nós conseguimos identificar. A média etária de 48 anos, a maioria, pouco mais da metade, possui graduação, quase 30% pós-graduação em stricto sensu, mestrado ou doutorado, e alguns com, acho que uma ou duas com doutorado, e 13% somente com pós-graduação lato sensu, a nível de especialização. Resultados, né? Em relação às respostas, tivemos alguma significância em relação de uma forma geral, antes do acesso ao material, observando-se uma percentagem de mais de 70% de respostas positivas, sugerindo que a postura da maioria dos participantes já era favorável à importância da educação sobre o tema e que a pessoa com anomalia poderia ser enquadrada como deficiente. Após o acesso, esse nível passou de 80%, indicando um ligeiro aumento, portanto, de participantes que consideravam a pessoa com anomalia crâniofacial como uma pessoa com deficiente. Em relação à questão 3, que era se o participante se consideraria agente de educação e direitos durante o processo de reabilitação de um paciente, mais de 80% consideravam que sim. Portanto, eram profissionais de saúde dizendo, olha, eu entendo que se eu tiver acesso a esse conhecimento, mesmo que básico, eu consiga ser um vetor para o meu paciente, para o meu usuário ali que eu estou cuidando, passar informações das dúvidas que ele tiver. Não é no sentido de dar aulas, né, mas assim, nas dúvidas pontuais, olha, eu tenho direito a TFD, eu tenho TFD, ou, né, falando só de um exemplo mais prático para nós, ou será que meu filho vai precisar de apoio educacional no dia, né, pensando numa anomalia a respeito da audição, ou mesmo, né, da divisão, alguma questão que aflinja a esse sentido, será que ele vai ter direito a um apoio educacional ali na parte de inclusão educativa? E aí os participantes responderam sim, eu acredito que se eu tiver esse conhecimento, eu posso ser sim esse vetor. A maioria dos participantes entenderam que, enquanto agente facilitador da educação e direitos, eles poderiam ser sim esses agentes, né? E 2 participantes somente entenderam que não consideraria a pessoa com anomalia crâniofacial reabilitada como pessoa com deficiência. Então, 2 pessoas, mesmo depois do material informativo, de forma muito singela, claro, esse material foi elaborado, mas esse material tentou demonstrar que pessoas
com anomalias têm alguma dificuldade, principalmente em relação às barreiras atitudinais, como eu destaquei no vídeo. E isso pode, em relação às questões socioambientais, portanto, não é só aquelas barreiras físicas, né, que a gente considera arquitetônicas, estruturais, etc., mas sim as barreiras atitudinais. Olha, eu não vou contratar você porque você parece um monstrinho. Pessoas veem, ouvem isso. Olha, a sua fala é assim, eu não vou te contratar, claro que não vai falar diretamente, mas você percebe que a fala é fanhosa, você não consegue se comunicar e eu não consigo entender. Então, claro que muitos de nós já vivenciamos experiências assim, que nossos usuários, nossos pacientes tiveram certas dificuldades atitudinais, socioambientais para acesso à sociedade em pé de igualdade das pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência ou anomalia craniofaciais. E aí, também conforme as respostas lançadas em relação à subpergunta número 8, onde todos os participantes deveriam se manifestar a respeito, né, se conheciam uma pessoa com anomalia craniofacial reabilitada como pessoa com deficiência, esses participantes indicaram que, mesmo que tenha havido sucesso na reabilitação, podem restar algumas sequelas. Isso foi muito importante, porque nós entendemos, e vocês com certeza vivenciam isso, nós temos um processo de habilitação, e eu vou explicar essa parte quando eu falar habilitação e reabilitação, que na pessoa com deficiência, a pessoa que vai passar por um processo de habilitação, ela vai passar por um processo de reparação, de recuperação, né, um acidente, alguma coisa nesse sentido. E nós, quando pessoa com fissura, passamos por um processo habilitatório, que é a cirurgia, as terapias, etc. E reabilitação, que é o contínuo dessas terapias, né? Parte odontológica, parte fisioterápica, parte fonoaudiológica. Então, mesmo habilitado, né, as pessoas ou reabilitadas, alguns profissionais de saúde identificaram que sim, mesmo com essas sequelas ou limitações, o indivíduo pode identificar alguma limitação durante o processo seu de integração à sociedade. Então, é importante verificar isso para que o profissional de saúde tenha essa sensibilidade de falar, olha, não é só porque você tem uma cicatrizinha que vão poder te não contratar, né? Você tem esse direito de ser contratado num determinado emprego. Não é porque você é meio fanho, tem esse problema de fala, que sem uma terapia mais adequada ou mais intensa, você não consiga melhorar a sua dicção e ali você ter um acesso. Vem aqui conosco, a gente faz essa atividade, eu te indico, tal profissional, mas vamos tentar te reabilitar, mas essa pessoa não pode te violar o direito ao acesso a esse trabalho, a esse tipo de situação que você busca se integrar na sociedade. Então, é importante que o profissional de saúde, a ideia do trabalho era nesse sentido, a importância do profissional de saúde durante esse processo de habilitação ou reabilitação, ter esse conhecimento prévio a respeito dos direitos básicos do indivíduo enquanto usuário, enquanto paciente. Então, esse foi o objetivo de atender, de tentar identificar como que estaria o nível de entendimento dos profissionais de saúde, buscar criar uma política pública, uma cultura de educação em direitos às pessoas com anomalias através de profissionais de saúde durante seu processo de habilitação e reabilitação. E aí conceituou-se que era a expressão educação em direito e constatou-se que o material informativo provocou alteração de entendimentos desses profissionais sobre a extensão das barreiras não físicas, aquelas barreiras, às vezes, ocultas, que prejudicavam a inclusão do indivíduo na sociedade com anomalia craniofacial. Então, para esse objetivo, foram produzidos esses 2 vídeos e se revelou uma melhora no conhecimento dos participantes
a respeito do enquadramento de uma pessoa com anomalia craniofacial como pessoa como deficiência após o acesso a esse material informativo. Eu vou passar, portanto, o segundo vídeo rapidamente, e aí podemos, né, fazer o encerramento. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.
Maravilhoso, Eduardo. Então, essa foi os resultados, né, da minha tese, que nós temos que apresentar um trabalho, né, que modifique a sociedade, ou que tente, portanto, trazer alguma forma de mudanças de paradigmas, né, mudanças de políticas públicas. Então, é dizer que o paciente e a família, né, encontram um profissional de saúde que participa no processo de habilitação e reabilitação cirúrgica um porto seguro, né, para receberem essas orientações de como ser reconhecido ou não como pessoa com deficiência. E essa educação em direitos é propiciada por profissionais de saúde, é um direito fundamental, né, sustentado inclusive em legislação internacional, acolhida pela nossa Constituição com o status de emenda constitucional. Era algo que talvez durante o meu tratamento, durante o tratamento do Jordan, durante as terapias do Tiago, nós não tínhamos esse acesso, e os profissionais então faziam o que era de mais avançado e melhor para todos. Entretanto, alguns profissionais tinham essa visão de que o fissurado, a pessoa com fissura, e aí a gente tem que ir mudando paradigmas de palavras, de termos, de conotações, de identificação, e até há nas redes sociais um grande movimento, né, por conta das nomenclaturas, como a gente nomeia as pessoas com fissura, para que esses danos provocados por um longo tempo de terapias, de tratamentos, não impactem, né, na integração desse indivíduo na sociedade. Hoje, com essa modernidade toda que nós temos, tanto de redes sociais, YouTube, etc., as pessoas têm melhores conhecimentos, né, a respeito disso. Esses momentos de partilha entre profissionais das áreas, diversas áreas, é importante para que a gente faça esse reconhecimento. Talvez esse material ele precisa de um certo... Eu estava assistindo agora, eu já vi, nossa, aqui devia mudar aqui uma palavrinha, mudar aqui, corrigir. Não é esse termo que eu queria, mas como esse doutorado foi construído por várias mãos, agradecer a empresa que me auxiliou, ela já não existe mais no formato quando eu a contratei, mas foram profissionais muito importantes que me auxiliaram nesse material, mas eu percebo que talvez até a minha apresentação tenha que ter algumas correções, dado a atualização, né? Era um texto de 2020, que foi finalizado em 23, e em 25 nós já temos outras nomenclaturas, outras expressões que devem ser evitadas, outras que devem ser exaltadas e colocadas novamente, inicialmente agora no nosso meio, para não dar um sentido pejorativo às pessoas com fissuras e com anomalias craniofaciais, e facilitar com que elas se reconheçam como pessoa com deficiência e, com isso, tenham acesso à sociedade, né, afastando-se de todas essas barreiras atitudinais e socioambientais que a gente pôde tentar passar aqui para vocês durante a apresentação dessa parte, né? Então, agradeço, aí são os meus contatos. Aqui eu usei, na época, saiu esse emoji da pessoa com fissura. Eu estou tentando achar a fonte, mas eu não consigo achar essa fonte, que eu queria baixar no celular para colocar no WhatsApp ali também, né, uma carinha ali, um emoji bem representativo, me representou bastante naquela época, né? E estou à disposição da rede, dos amigos e dos colegas. Vou compartilhar depois com o Jordan os vídeos, né? Eles não estão recortados, eu estou tentando fazer aí, a professora Jennifer também, a gente está tentando viabilizar esses recortes, né? E talvez até atualizá-los, né? Foi identificado, por exemplo, que eu deveria ter colocado legenda, na época a gente acabou querendo um pouco mais caro, não tinha verba, né? Então, colocar legenda, colocar libras, né? Porque eu estou falando de pessoas com deficiência e tem que viabilizar o acesso a essas pessoas também
que têm deficiência visual ou auditiva, né? Então, audiodescrição, né, também, mas vai ficar aí, vai ficar disponível para toda a rede, e agradeço mais uma vez a atenção e o convite, em nome aí do Jordan, da Marinês e do João, que teve que deixar a sala, mas agradecer também a acolhida dele também, quando eu fui banca, né, com a Marinês e com o Marilene, o trabalho, maravilhoso trabalho que ele fez sobre o absenteísmo, e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Ok. Eduardo, maravilhosa a sua fala, né? Muito importante. Aqui a Ana Cláudia falou que quer muito esse material. A Ana Cláudia, ela representa o Grupo As Fissuradas, ela está em São José do Rio Preto, é uma mãe de paciente muito ativa, né, fazendo um trabalho muito bonito. Então, tem vários elogios aqui, eu quero agradecer de coração, o trabalho foi maravilhoso, né? Os vídeos muito ilustrativos, acho que se você puder compartilhar na Rede Profis, no nosso site, vai ser muito importante, né, Jordan? E se tiver alguma pergunta, infelizmente, por causa do horário, tá? A gente prorrogou um pouquinho, a gente sempre deixa até as 9, mas houve aí uma prorrogação, em função até do conteúdo, da importância desse trabalho. Muita gente está pedindo material aqui no chat, tá bom? Então, eu quero agradecer o Eduardo, parabenizar pelo excelente trabalho, muito lindo, muito representativo, e passo a palavra aí para o Jordan para fazer, né, as considerações finais. Eduardo, muito obrigada, viu? Parabéns. Eu agradeço, Marinês, o Jordan, conheci algumas pessoas aqui no encontro os fissurados lá em São Paulo, né? É importante também esse encontro para mim, para minha família. Eu, como fissurado, quase nunca participei de eventos, né? E eram poucos, né, Marinês? E a gente tinha contato. E esse foi um evento que nos impactou bastante em São Paulo. E agradeço, portanto, aí a participação, o pessoal da faculdade está acompanhando também. E muito obrigado. Inclusive, em São Paulo, o Eduardo, ele é músico, né? Ele deu um show, ele deu um show no teclado dele lá em São Paulo, no show. Quem não foi, perdeu, tá bom? Então, além de um profissional altamente capacitado, um paciente reabilitado, é uma pessoa maravilhosa, ele também tem esse dom da música. Então, parabéns, Eduardo. Obrigado. A família está presente, a Hélida está assistindo você. Está assistindo em trânsito. Tá bom, então. Obrigado. Obrigada a todos pela participação. Agora o Jordan encerra o trabalho. Antes disso, Jordan, só uma palavrinha. O próximo encontro nosso será dia 1º de dezembro. Nós vamos ter a participação da jornalista Suzana Fonseca Lopes. Ela vai falar sobre a criação e implementação de perfil na rede social, Instagram, para divulgação de pesquisas de anomalias craniofaciais do HRAC, que é aquela página que foi criada junto com a IVE, que chama Consciência. Tá? Então, vamos participar. Dia 1º de dezembro, segunda-feira, 7h30 da noite. Ok? Muito obrigada. Com a palavra, Jordan, nosso presidente. Então, seria comunicar a justificativa, né, da ausência do Thiago César, né, disse que tinha acabado de sair de uma audiência em São Paulo, né, estava entrando no metrô e por isso não conseguia entrar, mas já mandou aqui um abraço, né, um amigo de longa data também do Eduardo Rala, mandou sucesso aí na sua carreira, inclusive. Lembrá-los também que está disponível aqui nas mensagens, né, o link da lista de presença, então esse evento também confere certificado, então, por favor, preencha, né, para que a gente tenha até o contato do e-mail de vocês para fazer o envio. Parabenizar mais uma vez o Eduardo Rala, né, pela sabedoria, o empenho, né, esse reforço na causa da fissura, da reabilitação, né, por ser também um desses grandes casos, né, da reabilitação do centrinho, que a gente encontra
mais uma vez aqui na Rede Profis e desejar sucesso também à sua caminhada, aos seus estudos pela assessoria e pelo direito, né, que sempre engrandecem a causa. E também convidar a todos, né, no próximo sábado, nós teremos um encontro a partir das 8h30, do Departamento de Intercâmbio, sobre a síndrome velocardifacial, né, das 8h30 ao meio-dia, né, horário de Brasília. Então, convido a todos também que puderem participar com a Rede Profis. Será um encontro com várias palestras, né, sobre essa síndrome, que também é de grande valia para todas as associações para atualização e entendimento. Agradecendo mais uma vez a participação, a paciência de todos. Muito obrigado, Marinês, mais uma vez, Eduardo Rala, por essa brilhante aula. Deixo aqui à disposição o contato da Rede Profis, redeprofis@gmail, e também, se quiserem comunicar com a gente, tá, pela Marilete já, ou pelo nosso site também, redeprofis.com.br, para novas ações, novos eventos, estamos à disposição. Mas uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela presença. Ô, Jordão, o pessoal da FLAP disse que não conseguiu acessar o link para preencher a folha de presença. Graciane, da FLAP. Perfeito. Eu vou anotar aqui, aí amanhã eu te mando, Graciane, para você fazer esse preenchimento, ok? Para não perder o certificado.